Graças a Deus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, vamos fazer a leitura do tema anual, que se encontra em Neemias, capítulo 2, versículo 18. Passo a ler. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Todos juntos, a parte B. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Nós estamos aqui servindo a Deus, esforçando para o bem. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos ouvir as santas de Deus louvarem ao Senhor, mas antes nós vamos orar. E hoje nós vamos orar pelo Dia Internacional da Mulher. Amém? Orar também por Israel. Aleluia. Que isso é bíblico. Quem mais precisa de oração? Juntos nós oramos. Pai querido, aqui eu estou diante de Ti para louvar, para adorar, para exaltar, para engrandecer o Teu nome. Abençoa, ó Deus, a Tua igreja. Fala, Senhor, em cada coração. Meu Deus, abençoa com que nós possamos cultuar o nome de Jesus. Faça, ó Deus, um grande milagre. Realiza a Tua grande obra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. As irmãs louvem ao Senhor. Pois nada
A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra, uma breve palavra, que está lá em Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 9. Eu já vou ler para a gente ganhar tempo. E diz assim: quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois, amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Mas, nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino, e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de
O Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha, o Senhor Deus dá o que é preciso. Irmãos, com base nessa palavra, eu queria trazer apenas uma reflexão para os irmãos, que os irmãos conhecem, eu creio, né, a história de Abraão, e o quanto Isaac, o seu filho, foi um filho desejado, um filho esperado, um filho da promessa. E assim, eu não sou mãe, mas as mães que estão aqui, né, os pais que estão aqui vão ter muito mais propriedade para falar sobre isso. Mas eu percebo, pelo carinho que os meus pais têm comigo, o quanto os filhos são preciosos. O quanto os nossos pais nos amam, zelam por nós. E aí imagina você esperar ser uma promessa e quando você recebe, o Senhor fala: agora você vai lá e sacrifica. Então, muitas vezes, e fazendo um paralelo com a nossa vida, o Senhor ele vai requerer de nós coisas que são preciosas para nós. Coisas que nós gostamos muito e que é muito difícil a gente abrir mão. Muito difícil. Só que é nesse momento que a gente precisa confiar, entregar e ter fé de que, como Abraão disse, na sua montanha o Senhor dá o que é preciso. Então, por mais que às vezes seja difícil você abrir mão, e eu não sei do que seria, né? Cada um de nós temos aquilo que é muito precioso para nós e que é muito difícil se um dia Jesus olhar para a gente e falar: ó, sacrifica, me entrega. Mas quando a gente confia e entrega isso para o Senhor, a gente crê como Abraão, que o Senhor ele vai dar o que é preciso. E fazendo um paralelo, porque essa passagem nós sabemos também, que ela aponta para o sacrifício de Cristo que iria vir. Então, se o Senhor Deus, irmãos, ele já deu o que era preciso para nos salvar, que foi entregar o Senhor Jesus naquela cruz, para morrer por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui, e para que hoje nós tivéssemos vida, que do mesmo modo, então, nós possamos entregar o que nós achamos aqui nessa terra que é precioso para nós, porque o mais precioso ele já deu, que é a salvação. E quando a gente entende que essa salvação de Cristo ela é suficiente para nós, por mais que às vezes doa a gente abrir mão de algumas coisas, a gente tem a certeza de que Cristo é suficiente e que na hora certa Ele vai prover o que for preciso. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Samuel, com oportunidade, e logo após a Aline estará louvando o Senhor para nós cooperarmos com os nossos dízimos e ofertas. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Malaquias 3:10. Amém. Trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me agora com isso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Bom, nem sempre todas as situações da nossa vida elas vão estar favoráveis, né? Então a gente tem problemas internos, problemas externos, seja dentro de nós ou em um âmbito mais nacional, né? Então nós temos um problema internacional que afeta o Brasil indiretamente. Nós temos problemas internos no Brasil, economicamente falando. E às vezes nesses momentos de problemas, às vezes, tudo que nós conseguimos fazer é fechar os nossos olhos e escutar a vossa ansiedade de que nós não vamos conseguir, de que a providência não vai vir sobre as nossas vidas. Mas algo que nós precisamos lembrar é que, ainda nesses momentos de dificuldade, a mão do Senhor não se recolhe sobre as nossas vidas e os seus olhos não se fecham para as nossas necessidades. Então, quando nós falamos de dízimos e ofertas, a gente não fala simplesmente de uma questão de mandamento ou uma questão de obrigação, mas de uma forma de agradecer pelo sustento, pela providência do Senhor nas nossas vidas. Então, dizimem e ofertem, como uma forma de gratidão e adoração ao Senhor. Amém? Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, te agradecendo por estar na Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Nós te agradecemos pelo sustento, pela Tua presença nas nossas vidas. Eu peço para que o Senhor venha abençoar todos os irmãos que vão contribuir, que o Senhor trazerá abastância sobre a vida deles e também naqueles que não podem contribuir hoje. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tem dias que a angústia bate
bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chego até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui só pra dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui só pra dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Amém. Quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Por favor, abra comigo a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 40. Louvado seja Deus. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Pastor Paulo,
Irmão Eliezer também, tá bom? Confiar a palavra de Deus em nossas mãos. Sou grato a Deus e louvo a Deus pela igreja que veio aqui adorar a Deus conosco nesta noite. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 40, tem o título A Filha de Jairo e uma mulher que tinha um sangramento ou um fluxo de sangue. Os irmãos encontraram? Assim está escrito na palavra do nosso Deus. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe, ou algumas versões, gritava-lhe, que entrasse na sua casa, porque tinha uma única filha, quase de 12 anos, que estava à beira da morte. E indo ele, Jesus, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres ou todo o seu dinheiro, e por nenhum pudera ser curada. Vai lá no versículo de número 48. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um do príncipe da sinagoga, chegou até Jairo, dizendo: Jairo, a tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Versículo 50, Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente. Amém? Tome seu assento. Você tem liberdade para adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor. Aqui Lucas, o evangelista Lucas, ele relata uma história maravilhosa, triste e também vitoriosa. Ele fala de um homem chamado Jairo. Esta cena, este relato acontece ali em Carfanaum, ou Quifarnaum. Alguns falam que era no hebraico aldeia de Naum. Os historiadores falam que foi uma aldeia fundada por Naum. Ela ficava ali próximo à margem do mar da Galileia. E naquela cidade havia um homem chamado Jairo. Jairo era chefe da sinagoga, era um homem muito influente naquela cidade, era um homem rico, era um homem que conhecia a maioria dos cidadãos daquela cidade, daquela vila, daquela comunidade à beira do mar da Galileia. Ele tinha fama naquele lugar por ser chefe da sinagoga, e a palavra de Deus diz que ele tinha uma filha que tinha 12 anos, e esta filha estava moribunda. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, fala que a filha de Jairo estava moribunda. Se formos trazer para os dias de hoje, ela estava praticamente na CTI, ou na UTI, como a gente falava antigamente, à beira da morte. Estava ali nos seus últimos suspiros, últimos estágios da sua vida. Louvado seja Deus. Como eu disse, essa cena acontece ali em Carfanaum, só que antes dessa cena acontecer, Jesus ele estava em outra cidade, estava lá em Gadara, onde Jesus expulsa ali liberta dois jovens que estavam endemoniados, estavam possessos por um espírito maligno, e também Gadara ficava próximo ao mar da Galileia. Na minha última pregação aqui na sede, eu falei que grande parte do ministério de Jesus aconteceu ali no mar da Galileia, e Gadara não estava nas margens do mar da Galileia, mas ela era próxima ao mar da Galileia. E depois daquele milagre, Jesus ele convoca os seus discípulos, os seus seguidores, e fala assim: vamos atravessar do outro lado. Está escrito lá em Marcos, vamos para a outra banda, o outro lado, que eu preciso ir lá em Carfanaum. E Mateus fala que a fama, Beto, de Jesus era grande, já havia sido espalhada por todo Israel, por toda a Galileia. Todos, a maioria, sabiam dos feitos de Jesus,
sabiam dos milagres de Jesus, sabiam das curas de Jesus, aonde Jesus andava, aonde Jesus chegava, multidões acompanhavam Jesus. E eu fico imaginando a cena agora, irmãos, quero conjecturar aqui nesta noite, né? Eu creio que a Bíblia diz que Jairo tinha uma filha de 12 anos, e é interessante que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela ficou sofrendo também 12 anos. Quando nasceu o pastor Luizinho, a filha de Jairo, iniciou-se a doença daquela mulher. Ela ficou 12 anos com sangramento. E depois de 12 anos, a filha de Jairo é acometida de uma enfermidade. A Bíblia não relata o nome dessa enfermidade, mas ela fica doente. E eu creio, irmãos, que Jairo ele havia gastado todos os seus recursos para poder curar aquela menina. Ele era um homem influente. Ele tinha amizade com os médicos daquela cidade. Ele conhecia os farmacêuticos daquela cidade. Ele sabia onde encontrar os melhores médicos e os melhores remédios. Mas isso não foi suficiente para sarar a enfermidade da filha de Jairo. E eu creio que Jairo, ele estava lá na sua casa. E eu creio que ele estava ali vendo a sua filha no leito. A nossa irmã que ministrou aqui sobre Abraão, falou o nosso maior bem. Eu sou pai, tenho 2 filhos. Eu creio que Jairo estava vendo a sua filha ali no leito, deitada, à beira da morte. Ele triste, ele chorando, ele angustiado. E eu creio que Jairo ele começa a escutar um barulho lá em Cafarnaum. Eu falei que Jesus estava em Gadara. Depois de Gadara, Marcos fala que ele navega até o porto de Cafarnaum. E onde Jesus chegava, uma multidão acompanhava ele. E eu creio que Jairo começa a escutar um movimento nas ruas da cidade. E eu creio que Jairo vai lá na sacada da sua casa. Estou aqui imaginando a história de Jairo. Ele vai lá na sacada da sua casa e vê o povo correndo para o porto de Cafarnaum. E eu creio que ele pergunta: o que está acontecendo? Alguém fala: Jairo, está chegando aí no porto um homem chamado Jesus, que ele tem poder para curar, para libertar, para curar cegos, coxos, mudos, surdos e para fazer milagres. Aí eu creio que esse pai, que tinha gastado todos os seus recursos, dinheiro, remédio, os melhores farmacêuticos, ele vai lá no leito da sua filha, a Bíblia não fala o nome dela, e fala assim: filhinha, o papai vai lá no porto de Cafarnaum e vai trazer Jesus para casa hoje, aleluia. Eu creio que ele dá um beijo na sua filha. Eu já passei por enfermidade, meu filho ficou lá no hospital da Unimed, uma vez enfermos, ele sangrou tanto, eu falei aqui na quinta-feira, que os gases do 4º andar da Unimed se acabaram. E eu não chorei porque minha esposa estava lá. Eu fui chorar no carro depois. Eu creio que Jairo dá um beijo e fala assim: filha, eu vou trazer Jesus para dentro da nossa casa hoje. Ele não conhecia Jesus, ele ouviu falar de Jesus. Aí Jairo corre lá para o porto de Cafarnaum. E o evangelista Marcos escreve no seu capítulo 5, que estava ali no porto de Cafarnaum uma grande multidão. Quando você pega multidão na Bíblia, lá em Marcos capítulo 6, quando ocorre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, a Bíblia diz ali que havia uma multidão com Jesus, que era em torno de 5.000 a 7.000 pessoas. Agora Marcos fala que lá em Cafarnaum havia uma grande multidão. Eu creio que era mais ou menos de 8.000 a 10.000 pessoas. E aí eu vejo Jairo chegando lá no porto de Cafarnaum. A multidão era grande.
E a Bíblia diz aqui que Jairo gritava por Jesus. E é tão lindo, igreja, que em meio à multidão, Jesus, ele escuta a voz de Jairo. Aleluia. Jesus me trouxe aqui nesta noite para te dizer através desta palavra que Jesus está escutando a sua voz. Você que tem gritado, você que tem rogado, você que tem orado, aleluia, mas muitas vezes tem falado, olha, Jesus não vai me escutar porque são muitos. Ei, Jesus está dizendo para você nesta noite, filha, eu estou ouvindo a sua voz. Aleluia! Jesus está ouvindo a sua voz. Mas a multidão é grande, Jesus. Mas ele está ouvindo a sua voz. Diz aqui que ele ouviu a voz de Jairo. Em meio a quase 10.000 pessoas, ele ouviu a voz de Jairo. Ei, Jesus não esqueceu do teu clamor. Jesus não esqueceu da sua oração. Se você está chamando por Ele, continue chamando, continue gritando, porque Ele, nesta noite, Ele ouviu a sua voz. Você pode adorar a Deus nessa noite? Você que tem pedido, você que tem gritado. Eu gritei, irmãos, lá no Unimed, dentro do carro. Gritei, Beto, naquele dia. Chorei aos pés do Senhor. No outro dia o Pedro ia passar por uma cirurgia. E quem sabe, eu tinha 6 anos, não me engano, 8 anos, anestesia total. E eu gritei por Jesus aquela noite. Depois eu vou contar o final. Ei, continua gritando, viu? Continua gritando por Ele. Continua chorando aos pés de Jesus. Continue buscando aos pés de Jesus. Muitas vezes o recurso acabou, o recurso do homem, aleluia, não foi capaz para te atender, não foi capaz para te curar, mas, aleluia, nesta noite, a palavra de Deus te fala, chegou aí, aleluia, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Deus da cura, o Deus do milagre, o Deus da vitória chegou nesta noite. Grite por Ele, igreja. Não pare de gritar, aleluia. E Jesus responde para Jairo. Ele fala que e chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando pediu para que entrasse sua casa. E Jesus atendeu Jairo, Beto. Ele falou assim, Jairo, vamos lá para a tua casa. Eu quero conhecer a tua menina. E ele começa a andar junto com Jairo, rumo à sua casa. Jesus e a multidão. Eu creio que Jairo estava do lado de Jesus, porque ele atendeu a voz de Jairo, atendeu a oração de Jairo, e então ele começa a caminhar rumo à casa de Jairo. Se você pegar o mapa de Carfanaum, a sinagoga ali ficava mais ou menos 2 quarteirões do porto de Carfanaum. Era 2 quarteirões que ele tinha que andar. Não era tão longe. E aí então Jairo e Jesus e a multidão acompanhando, começam a ir para a casa de Jairo. Só que no meio do caminho, acontece, irmão Eliezer, um contratempo. Uma outra pessoa que estava enferma, sofrendo 12 anos, ela toca nas vestes de Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele para. Ele deixa de ir para a casa de Jairo e começa a atender uma outra pessoa. O que Deus me ensina aqui nesta noite, que Jesus sempre vai nos atender, mas não é no nosso tempo, aleluia, é no tempo dele, diz a palavra de Deus para ti nesta noite.
A Bíblia não diz quanto tempo, irmão Diego, que Jesus ficou parado. Ela fala que ele parou. Eu creio que foi uns 30 minutos, 40 minutos. Mas quem está, irmãos, com um ente querido, com a pessoa na UTI, 1 segundo é precioso. 1 minuto, então, nem se fala. E aquela multidão, aquela mulher toca em Jesus, Jesus para, a Jesus fala, alguém me tocou, Pedro fala, Jesus, é impossível, tem muita gente aqui, como é que alguém te tocou? Aí Jesus fala, porque de mim saiu virtude. E a cena acontecendo. E eu não sei, irmão, se Jairo, ele chegou a ficar sentado ali naquele lugar, esperando Jesus, mas se tem alguém na UTI, 1 minuto é muito tempo. Imagina meia hora, 40 minutos, a Bíblia não diz o tempo. Mas para Jairo eu creio que era uma eternidade. Jesus atendendo aquela mulher, conversando com Pedro, e Jairo esperando por ele. Jesus manda eu te dizer nesta noite, espera, a tua vez vai chegar. O teu tempo vai chegar. Eu não sei quanto tempo você tem esperado. Muitas vezes você tem contado os minutos. Jesus não chega, ei, ele vai chegar. Eclesiastes 3, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Se não chegou, porque não é tempo de Deus, ei, espera, porque ele vai chegar. Ele vai chegar, igreja. Pode adorar ele? Muitas vezes a gente quer o nosso tempo, né, Beto? Tem crente, crente miojo. Eu quero para agora, Jesus, 3 minutos. Crente WhatsApp, né? Já manda, chega. Jesus não está no nosso tempo, igreja. Nós estamos no Cronos, 18, 19. Nós estamos no tempo Cronos. Jesus está no Kairos, o tempo de Deus. Ei, vai ser na sua vida, não no seu tempo, viu? Vai ser no tempo dele, na hora dele, aleluia, no momento dele, aleluia. Você não vai morrer, ele manda eu te dizer, espera aí, porque ele vai chegar. Aí, irmão, Jairo, ele recebe a pior notícia da sua vida. Ele começa a ver alguém lá de longe gritando, a Bíblia diz. Vi um homem, um amigo de Jairo, um que prestava serviço para ele, a Bíblia diz. Vem lá de longe gritando, e ele não escuta direito, porque o homem está longe. E aquele homem vai chegando, e quando chega perto de Jairo, ele dá para Jairo a pior notícia que um pai pode receber. Ele fala assim no versículo de número 49, Jairo, para de chamar o mestre, para de incomodar o mestre, porque a sua filha Jairo acabou de morrer. Imagina, irmãos, quem é pai, quem é mãe? Aquele homem falou, Jairo, a sua filha acabou de morrer. Eu creio que o mundo de Jairo desabou. Ele ficou sem um chão. Ele ficou sem rumo. Mas ao mesmo tempo, aleluia, pastor Neuto, ele sente uma mão tocando no ombro dele. E fala assim, Jairo, não temas, crê somente. Ei, eu não sei a notícia que entregaram para você esta semana. Quem sabe falar assim, olha, não vai ter mais jeito. Ele vai morrer, ela vai morrer, o câncer vai matar ela. Jesus me traz aqui para te dizer, não temas,
crê somente, aleluia, porque a última palavra não é do homem, a última palavra vem dele, vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus, aleluia. A última palavra vem de Deus. Falaram para aquela mulher, né? Lá, filho da viúva de Naim, chorando. Ele chegou lá. Que notícia você recebeu nessa semana? Eu te apresento um Jesus, você que veio aqui nesta noite. Aleluia. Que é o Deus do impossível. Que Ele cura a enfermidade que a medicina não cura. Que Ele resolve causa que o advogado não resolve, aleluia. Que Ele abre porta onde não tem porta, aleluia. Ele abriu uma rua lá em meio ao Mar Vermelho. Essa sua dificuldade, para Deus ela não é nada. E o homem tem soprado no teu ouvido: mulher, não dá mais, desiste, entrega, para. A palavra de Deus te diz nessa noite: não é hora de parar, não é hora de desistir, porque Jesus, Ele vai entrar, aleluia, lá na sua casa e vai te dar vitória, aleluia. Assim diz a palavra de Deus para ti nesta noite. Já viu quando alguém sopra o nosso ouvido? Para com isso, não vai dar mais certo. Abandona, falar para Jairo: Jairo, vai embora. Prepara o velório. Prepara, como é que chama aquelas mulheres que choravam lá? Carpideira. Carpideira. Prepara as carpideiras, já estava tudo lá, irmão. Teve que pagar ela depois, quer for lá? Né, irmã Wanda? For na casa de Jairo. Tem gente, irmãos, que vem na nossa vida para jogar um balde de água fria, para acabar com os nossos projetos. Mas esse projeto foi Deus que colocou na sua vida. Aleluia. A palavra de Deus nessa noite: não desista. Aleluia. Eclesiastes 7:8. O fim é melhor do que o começo. Você muitas vezes não está entendendo o que está acontecendo agora. Está até dolorido, é sofrimento, é lágrima, aleluia. Mas lá no final, aleluia, Deus vai chegar com a vitória. Jesus vai chegar com socorro. Jesus vai chegar com a cura e o nome dele vai ser glorificado. A última palavra é dele, viu? É dele. É de Jesus. Aí, irmãos, Jesus fala: Jairo, vamos para tua casa. Jesus deu a palavra que iria lá, ele foi lá. Viu? O que Jesus prometeu para você lá atrás vai acontecer. Ele prometeu para Jairo: Jairo, eu vou na sua casa. Mas no meio do caminho teve um contratempo. Aquela mulher parou Jesus. Ele te prometeu algo lá atrás. E você tem falado: Jesus, o Senhor esqueceu de mim? O Senhor me deixou, Jesus? O Senhor me abandonou? Para com isso. Jesus nunca te abandonou. Antes que você formasse lá no ventre da sua mãe, Salmo 139, ainda informe, Jesus já escrevia a sua história. Jesus já escrevia o seu milagre. Jesus já escrevia a sua bênção, aleluia. Ele não esqueceu de você. Você que entrou aqui nesta noite com esse pensamento, o inimigo tem soprado no teu ouvido: para de incomodar Jesus, para de orar, para de buscar. Ei, a palavra de Deus nesta noite: ore mais, busque mais, jejue mais, consagre mais, porque Ele está chegando aí. Aí, ele vai lá para a casa de Jairo. E é tão lindo, irmãos, que quando ele chega na casa de Jairo, sempre tem uns corneteiros de plantão, né? E aí Jesus chegou lá e falou: cadê a menina? Está lá no quartinho dela. Eu vou lá curar ela. Aí os corneteiros, tem uns corneteiros que ficam rindo. Tem uns corneteiros que não creem em milagre. Aí Jesus fala assim: ó, tá bom. Vai vir comigo Pedro, Tiago, João, Jairo e a mãe da menina. A Bíblia não fala o nome dela. Os que não creem em milagre vai ficar de fora.
Só vai ver milagre, aleluia, quem crê em milagre. Se você não crê em milagre, Deus não faz milagre na tua vida. É Bíblia, ó, tá aqui, ó. Lucas 8, lê, termina de ler. Eu creio em milagre, eu vivo milagre. Glória a Deus. E meu menino, irmãos, voltando, eu falei quinta-feira aqui, era 4 horas da manhã, ele ficava de meia hora trocando a cueca dele, tanto sangue saía do pênis dele. Aí a minha esposa chegou e falou assim, ó, as cuequinhas dele acabou. Irmãos, eu chorei por dentro. E o enfermeiro falou assim, ó, acabou todos os gases do 4º andar da Unimed. Tanto sangue saiu do pênis do Pedro. E aí a minha esposa chorando, irmã Wanda, tinha gastado umas 19 cuecas já. Trocava de meia hora. Começou 1 hora da tarde, foi 4 horas da manhã, sangue, não parava. Aí, irmãos, eu falei assim, eu vou lá buscar a cueca, eu moro lá na Zona Sul, e eu fui dentro do carro, eu liguei o louvor da harpa cristã dentro do meu carro, e fui louvando a Deus. Fui louvando a Deus, exaltando a Deus, glorificando a Deus. Não pedi nada, irmãos. A ida eu fui só louvando. Cheguei em casa, chorei, dobrei meu joelho na cama, chorei muito. Eu não queria chorar perto da minha esposa. Chorei muito. Tomei um banho, fui na padaria, peguei as cuequinhas dele, fui na padaria, tomei um café. Falei, Deus, agora eu vou pedir. E comecei a pedir, irmãos. Comecei a pedir para Deus. Eu falei quinta-feira aqui, eu falei assim, Deus, oração, irmão, se for para o Senhor recolher ele, está nas tuas mãos. Eu vou chorar. Mas a vontade é sua, não é minha. E quando eu cheguei ali na rua Correia Neto, era umas 6:30 da manhã, estava indo para a Unimed, eu falei assim, Deus, vou pedir mais um favor para o Senhor. Na virada de turno, os enfermeiros, quem é enfermeiro aqui sabe, né? Troca o turno de 12 horas, todas 7 horas da noite, e 7 horas da manhã troca o turno. Eu falei assim, Deus, vou pedir mais uma coisa. Coloca um servo de Deus, ou uma serva de Deus para cuidar do meu filho, às 7 horas da manhã. E 9 horas, pastor Luizinho, ia ser a cirurgia dele. Aí eu cheguei lá, entrei, veio uma moça, por nome Aline, ela abriu a cueca do Pedro, tinha muito sangue, eu tenho foto deles lá em casa, guardada até hoje. Ela trocou o Pedro e falou assim, ó, eu vou voltar 8:30, e dependendo do estado que tiver, eu vou preparar para a cirurgia. E aí, irmãos, ela chega às 8:30, ela tira a cuequinha dele, não tinha mais sangue. E ela falou assim, Alexandre, eu sou uma serva de Deus. E quando eu estava trocando o Pedro às 7 horas, eu estava intercedendo pela vida dele. E eu comecei a chorar, pastor Nilton, porque Deus, Ele não esquece a nossa oração. E Deus deu vitória no domingo, aleluia, 8:30 da manhã, meu filho estava curado, aleluia. Chore nos pés do Senhor, chore nos pés do Senhor. Muitas vezes, aleluia, eu fui pastor de igreja, a gente não consegue, irmã Abigail, atender todo mundo, mas tem um que está sempre pronto para nos atender, e o nome dele é Jesus, aleluia. Ele chega na hora certa, no momento certo, e o nome dele é glorificado. Ei, aleluia, ele vai chegar na sua casa hoje, ele vai entrar lá no seu quarto hoje, aonde você tem orado, aonde você tem buscado a presença dele, lá no seu cantinho, onde você tem derramado lágrimas e mais lágrimas, aleluia. A palavra de Deus diz nesta noite, que o mesmo Jesus que chegou na casa de Jairo, ele vai chegar na sua casa, e vai pegar nas mãos a tua enfermidade, e vai pôr por terra em nome de Jesus Cristo, aleluia. E ele subiu lá para o quartinho da casa de Jairo, e ele fala, menina, levanta-te. Tem aramaico, né? Talita cumi, fala, menina, levanta-te.
E a menina abriu os olhos. E ela ficou em pé. E mais um milagre acontece. Ele vai entrar lá na sua casa hoje. Não é eu que estou falando, é a palavra. Esta palavra tem poder. Vai chegar na sua casa hoje. O mesmo Jesus que visitou a Unimed aquele domingo, Ele vai visitar a tua casa, ou vai visitar alguém que você tem orado por ele, aleluia, que o médico falou, pode preparar o velório, pode comprar o caixão, ei, não vai comprar nada, não vai preparar nada, porque o dono da vida, aleluia, Ele vai entrar na sua casa, Ele vai entrar na sua vida, aleluia. Aqueles que não creem em milagre vão olhar e falar assim, meu Deus, não é possível que é ele, não é possível que é ela estava lá no caixão, ele estava lá no leito, agora está aí pregando, agora está aí falando, agora está aí testemunhando. Ei, você vai testemunhar o milagre. Você crê em milagre? Levante a sua mão. Levante a sua mão e receba esta palavra. A Bíblia diz que esta palavra cura. A palavra diz que esta palavra sara, que esta palavra traz vida aonde não tem vida. Ei, Ele vai levar vida lá. E você vai testemunhar o milagre. E Jesus chega, a menina levanta, eles descem. E os corneteiros, irmão, ficou tudo espantado. Fica, né, porque fica tudo espantado. Não esquenta a cabeça do corneteiro não, viu? Tem que ter em nossa vida, irmão, faz parte. É? Os corneteiros eram os irmãos de José, lá em Gênesis 37. Não cria na vitória dele. E depois foi lá ver o milagre, quando ele foi governador do Egito. Jesus vai chegar lá, viu? Só que, no tempo dele. Na hora dele. E ele manda te dizer, acalma-te o teu coração. Aquieta-te o teu coração. O mesmo Jesus que fez milagre na casa de Jairo, Ele está aqui nesta noite e vai fazer um grande milagre na sua casa e na sua vida, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, sou grato a Deus. O departamento infantil cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, na sexta-feira, dia 6, foi o Dia Nacional da Oração. E hoje nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Então, com base nisso, as crianças vão fazer uma pequena apresentação unindo as duas coisas, o Dia da Oração e o Dia Internacional da Mulher. Então, nós vamos falar da história do Círculo de Oração. Então, vamos lá, irmãos. Quem aqui sabe como surgiu o Círculo de Oração? Alguém aqui sabe a história? Como começou? E é isso que nós vamos falar nessa noite. Então, lá no ano de 1942, em Recife, uma irmã chamada Albertina Bezerra enfrentava uma dura provação com a enfermidade de sua filha Zuleide, que não andava e não falava e já estava desenganada pelos médicos. A Zuleide, irmãos. A irmã Albertina, então, convidou outras irmãs para se reunirem semanalmente em sua casa, no bairro de Casa Amarela, e orarem durante todo o dia pela cura da Zuleide. E lá vem diversas irmãs com o propósito de se reunirem e orarem pela cura da filha da irmã Albertina. E elas iriam orar pela cura da Zuleide. Então, no dia 6 de março, nasce o maior movimento de oração que existe até hoje nas Assembleias de Deus. Durante esta campanha, houve uma profecia sobre a enfermidade de Zuleide. Esta doença não é para a morte, mas para a glória do meu nome. Fui eu quem gerei esta criança, para que por meio dela este trabalho fosse aberto. Depois desta experiência de cura de Zuleide, este trabalho não parou e passou a ser conhecido
e a cada semana aumentava o número de pessoas na igreja do bairro Casa Amarela. Irmã Albertina conta que, por vezes, tinha dificuldade em terminar o trabalho, tamanha era a alegria e a presença do Senhor. As reuniões, irmãos, começavam às 7 horas da manhã e só terminava às 5 horas da tarde, e ninguém tinha vontade de sair de dentro da igreja. Aos poucos, o trabalho foi se espalhando pelas cidades pernambucanas e por todo o Brasil, se tornando um dos principais trabalhos realizados pela Assembleia de Deus até os dias de hoje. Mas você deve estar se perguntando, por que círculo de oração? A irmã Albertina, ela tinha lido um folheto que explicava que a oração era como um círculo nos céus. Quando oravam, ela lembrou-se dessa mensagem e disse: vamos circular os céus com a nossa oração. E essa poderosa obra continua circulando não só no céu de Recife, mas de toda a nação brasileira e todas as partes do mundo. A irmã Albertina, mais tarde, também iniciou o círculo de oração em João Pessoa, onde dirigiu por 14 anos e incentivou o trabalho em Natal, Bahia e Belo Horizonte. No dia 14 de 8 de 2008, a irmã Albertina foi recolhida ao descanso eterno, com 94 anos, mas deixando um legado de perseverança na obra pentecostal.